Louvado seja o Senhor Jesus. Amados, que tremendo, não é? O sangue de Jesus curando. Para quem não sabe, o profeta Dr. David Awar, ele é o líder do nosso ministério. E quando ele estava lá num poderoso serviço de cura lá em Brasília, no coração do nosso Brasil, ele fez esse decreto do sangue de Jesus. E esta nossa amada irmã foi curada. Como é maravilhoso ver o testemunho, não é, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, agora é o momento da palavra do nosso Senhor. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos querem ver a porção e receber o alimento espiritual para o dia de hoje? Então olhe para a pessoa do seu lado e convide ela. Vamos nos alimentar da palavra? Aleluia! Glória a Deus, uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados e preciosos, o tema da mensagem de hoje é o refinar do povo de Deus. Nós vamos, amados, eu e você, passar por muitos e muitos caminhos e escrituras e ensinamentos do nosso Senhor, que vão apontar para o quê? O trabalhar do Espírito Santo na sua vida e na vida da igreja como um todo. Amados, se eu e você pararmos para analisar a nossa vida hoje e tirar uma foto de como você está no dia de hoje e como você estava há um ano atrás, mudou muita coisa, sim ou não? Se você olhar como você estava há um ano atrás e analisar uma foto de 3 anos atrás, mudou alguma coisa, sim ou não? Então fale: obrigado, Espírito Santo, por trabalhar na minha vida. Amados e preciosos, hoje o tema da mensagem, ele vem de um ensino do profeta do Senhor que diz: a igreja que o Senhor Deus chama meu povo. E esta mensagem que nós vamos acompanhar, como o Espírito Santo, amados, foi trabalhando na sua vida e na minha vida, nas circunstâncias, com as pessoas que Ele colocou ao nosso redor, com a palavra que entrou no seu ouvido e produziu um efeito de mudança de atitude, e eu e você, juntos, vamos aprender sobre este fogo refinador, chamado Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, para que nós possamos começar, você precisa entender que aqueles que estão se submetendo ao fogo do Espírito Santo, refinador, diga triturador, diga também consolador, e diga curador, que cura eu e você. Amados, todos que estão se submetendo ao Espírito Santo e ao refinar dele, eles estão sendo preparados. Todos que estão imunes, todos que estão com o coração fechado, todos que estão mornos, eles estão imunes a esse refinar do Espírito Santo. Por isso, se tira uma foto deles de hoje e de um ano atrás, são as mesmas pessoas. Então o Espírito Santo, amados, ele vai trabalhar com você e comigo, para que nós perguntemos para nós mesmos: será que eu ainda estou abrindo o meu coração para o refinar do Espírito Santo? Ou será que o que ele me mudou já está bom, está ok para mim e eu não quero mais, agora eu estou imune a este refinar? A pergunta que eu e você vamos fazer no dia de hoje é: o meu coração ainda é ensinável? E com a resposta desta pergunta, a Bíblia vai conduzir eu e você a voltarmos ao caminho do filho pródigo. Sabe aquele caminho que eu e você voltamos e falamos: Senhor, eu não posso mais ir sozinho. Eu não posso mais ir com a força da minha mente, com os meus dons e talentos, com o meu braço. Eu preciso ir contigo, Senhor. Então no dia de hoje, diga: eu quero ser um eterno aprendiz.
do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos para Zacarias, capítulo 13, dos versículos de 7 a 9. E agora, amados, vocês e eu vamos entender o refinar do Espírito Santo. O livro de Zacarias, capítulo 13, dos versículos de 7 a 9, assim diz a palavra do Senhor: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e voltarei a minha mão contra os pequeninos. Versículo 8: em toda a terra 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte, diga a terça parte, permanecerá nela, diga remanescente. Declara o Senhor. Versículo 9: colocarei essa terça parte no fogo, diga Espírito Santo, e eu a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei: é o meu povo. E direi, e ela dirá: ó Senhor, o Senhor é o meu Deus. Quantos podem glorificar o Senhor Jesus por esta palavra? Amados e preciosos, o que o profeta Zacarias está dizendo, e o Espírito Santo e Deus através dele, é que chegaria um momento aonde de 3/3, 2/3 seriam dispersados da igreja, e sobraria apenas 1/3, diga 1/3, que é um remanescente, que são aqueles que não se misturaram, e esse remanescente ainda vai passar por um refinamento, um purificar do ouro e da prata. Amados e preciosos, é importante que nós saibamos que quando chegar a meia-noite, a hora mais escura, minutos antes da volta de Jesus, esta separação iria acontecer. Então hoje, amados, eu e você vamos nos aprofundar mais ainda na parábola das 10 virgens. Para você que conhece essa parábola, hoje o Espírito Santo ele vai te ensinar mais profundo, o mais profundo que o Espírito Santo puder nos levar hoje. Aleluia! Então nós vamos para Mateus capítulo 25, dos versículos de 1 a 13. E nós vamos ver a parábola das 10 virgens. E agora, dentro desta parábola, vai ter um momento específico que começa a se refinar. Quantos querem aprender sobre este momento? Então em Mateus capítulo 25, dos versículos de 1 a 13, assim diz a palavra do Senhor: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Percebam, amados, elas não pararam onde elas estavam, elas tiveram um sair, um avanço. Isso mostra que estas 10 virgens, elas são um remanescente. Do todo, apenas 10 pegaram a sua lâmpada e saíram. Já começa um refinamento, uma separação, um afunilamento. Aleluia! 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleos nas vasilhas. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Amados e preciosos, a igreja do dia presente, ela se cansou de esperar e ela adormeceu, se acomodou. E nós vamos ver o quão profundo é isso e como eu e você podemos parar de ser refinados pelo Espírito Santo. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para o encontro dele. Mais uma saída.
Mais um movimento, mais uma atitude que a igreja tem que ter. Versículo 7, então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco de óleo, pois as lâmpadas estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, diga preparadas, entraram com ele no banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade lhes digo, eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Amados, o mesmo Deus que fala, batei e abrir-se-vos-á. Você vai bater e a porta vai se abrir. É o mesmo Deus que neste momento fala, elas vão bater e falar, Senhor, abra-nos a porta. É o mesmo que vai falar, não as conheço. Por isso que o nosso Deus, ele é amor e misericórdia, mas também é justiça e juízo e fogo consumidor, aleluia, e ele julga o pecado, diga, ele julga o pecado. Mas um momento, eu quero voltar para Mateus 25, versículo 5, que é o momento que elas vão se adormecer. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Amados, é importante que nós saibamos, neste momento que você diga que o momento que você vive hoje, é um momento muito crítico, porque todas adormeceram. Isso quer dizer que tanto as virgens sábias, como as prudentes adormeceram. E o problema, diga o problema, é que quando nós nos acomodamos e cansamos de esperar, este adormecer, o inimigo vem e planta uma semente errada. Por isso que quando nós chegamos nesse momento da parábola, nós temos que voltar na parábola do joio e do trigo, no momento do adormecimento. Então nós vamos para Mateus capítulo 13, dos versículos 24 e 25. E olha a perfeição da palavra de Deus, que vai dizer para mim e para você. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Versículo agora, o 25. Mas enquanto todos dormiram, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Amados e preciosos, as sementes erradas, elas estão plantadas dentro da igreja. Não é no mundo, não é fora. E ela foi plantada qual momento? Aonde todas adormeceram. Diga, atenção. Amados, é por isso que você vê hoje a semente do mundo plantada dentro da igreja. E você olha para a igreja moderna e você vê o mundo dentro dela. Sem temor para subir no altar, sem temor para a adoração, sem temor para falar o nome do nosso Senhor Jesus, sem postura e principalmente sem dar frutos de mudança. As pessoas estão enchendo as igrejas, mas como foi plantado a semente errada, no momento que elas adormeceram e se cansaram de esperar, ali começou a frutificar errado. Por isso, amados, quando chegasse o momento da vinda do nosso Senhor Jesus, aí é um versículo na frente, Mateus 25, versículo 6 agora. Todas adormeceram, não é? Mas vai chegar o momento da vinda, que é o momento que eu e você estamos vivendo agora. E olha o que a meia-noite, o momento mais crítico da era da igreja, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para o encontro do noivo. Agora, o mais interessante, amados, é que a palavra de Deus, ela fala muito de partilha, não fala? Muito de ajuda
muito de encorajamento, muito de divisão, vamos dividir para multiplicar. Mas nesse momento, as noivas sábias, elas se recusaram a dividir, se recusaram a partilhar, se recusaram a doar para as que não eram sábias. E nós vamos entender o motivo, amados. Quando elas saem, tem uma coisa que determina o destino de todas elas. Uma coisa só determina: se terá o óleo reserva. Então, o que está determinando o destino das noivas, das 10, é o que determina o seu e o meu destino. O azeite extra. Quando chegou o momento da meia-noite, também vem a unção da última hora. E esta unção, amados, é um óleo que vem para fluir, diga fluir. E o fluir desse óleo aponta para a preparação. E essa preparação acende o quê? A sua candeia. Olha como é perfeita a palavra de Deus. Quando chegasse o momento crítico, viria uma unção também. Esta unção é um óleo, é uma porção do Espírito Santo, que ela vai fazer você se preparar, e isso vai automaticamente acender a sua candeia. Diga, eu quero que minha candeia seja acesa. Amados e preciosos, nós temos que entender, nesta manhã, que a unção para esta hora final, dos últimos tempos, é uma unção para a preparação. Por isso, que se você entra numa igreja, e não está falando, prepare-se para a volta de Jesus, aquela unção não é a da última hora. Se é uma pregação para você viver bem na terra, ou para você ficar tranquilo com o seu dia a dia, se acomodar, para você se justificar pelas suas atitudes, se for esta unção, ela não é a unção da última hora. A unção da última hora, ela é uma unção específica, diga, para a preparação. E com isso, amados, o ponto 2 é que essa preparação, ela dura pouco. Esta unção, ela é rápida. Esta unção é muito rápida. Então, quando nós vamos para Isaías, capítulo 26, dos versículos de 19 a 20, nós vamos ver o orvalho da luz. Ali fala do quê? De rapidez. Quantos perceberam que estão se preparando muito mais rápido do que antes? Uma velocidade na preparação. Muita atenção, olha o que diz: os teus mortos e o meu cadáver reviverão e ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Este orvalho, é um orvalho de vida. Exatamente. Este orvalho de luz, ele vai trazer vida. Muito obrigado, Bispa Cidinha. E isso vai ser muito rápido. Por isso que o refinar do Espírito Santo agora é muito rápido. Ele não vai durar muito, porque Jesus vem rápido. Então, esta unção da última hora, ela vem para preparar, mas ela vem de uma maneira rápida. Diga rápida. É por isso, amados, que nós temos que nos preparar. Tem pouca duração. E o terceiro ponto é que esta unção de preparação, que ela tem curta duração, ela pode tomar um alto risco de ser roubada. É muito alto o risco para que alguém roube de você, e você se acomode no seu dia a dia, e que você comece a amornar, comece a ficar morno. Por isso que nós precisamos do fogo
refinador. A unção da última hora, ela tem um risco muito alto de ser roubado. E por isso, ela também não pode ser dividida. A unção, ela é individual. O mais tremendo é que o profeta do Senhor, ele disse que todos nós, antes de nascermos, já estava escrito qual era a porção do Espírito Santo que cada um teria individualmente. E a Bíblia diz que se você pedir, será dada esta porção. Então, se você pedir de todo o seu coração a porção exata que já está preparada para você, você vai receber esta porção. Esta porção, ela é específica. Ela não pode ser dividida. Você não pode querer a unção do outro. Por isso que nós vemos na igreja moderna as pessoas querendo a unção de outros, não é? Ah, eu quero esta unção. Eu quero esta unção dobrada. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas existe uma porção específica para você. E essa porção vai fazer toda a diferença para o meu destino e para o seu destino. Então, amados, todos aqueles que querem pedir, o Espírito Santo, ele vai derramar. Esta unção, ela vem preparada para a última hora. Amados e preciosos, o interessante é, quando as virgens sábias, elas falam não, as virgens tolas, elas saem para comprar e a porta é o quê? Fechada. Por isso que você não pode falhar nesta preparação, impedir a sua unção. É o que fez a diferença. Agora, amados, olha o que interessante. Quando nós olhamos para Zacarias 13 e olhamos para Mateus 25, nós vemos que neste momento da meia-noite há um refinar. Na meia-noite saíram as 10 virgens, não é? Mateus 25, 6, para o encontro do noivo. Isso quer dizer que elas saíram da separação da igreja. A igreja atual iria estar num estado de espírito, ia estar num entendimento, ia estar numa unção que não era a da preparação. E essas 10, quando elas têm um movimento de sair, elas estão sendo remanescente, aqueles que entenderam e falaram: olha, eu preciso avançar, eu não posso me conformar, eu não posso me acomodar, eu preciso mais do Espírito Santo. E quando elas saem, isso mostra que é um remanescente. Quando nós olhamos para Zacarias 13, a Bíblia vai dizer que dos 3/3, 2 serão ceifados, e 1 será o quê? Poupado. E este que vai ser poupado, diga, ele vai ser refinado, mais ainda. Então, nós temos que entender que as pessoas que serão arrebatadas, ele é os remanescentes, do remanescente é o 3º nível. E para isso, amados, nós precisamos se submeter ao refinar do Espírito Santo. Diga, eu quero. Amados e preciosos, quando o profeta Isaías diz aqui em Zacarias 13, no versículo 25, vamos colocar isso, versículo 25. Melhor dizendo, Zacarias 13, versículo 9. Muito obrigado. A Bíblia vai dizer do refinar do fogo. Aleluia. Então, colocarei essa 3ª parte no fogo. A refinarei como prata e purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei, este é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amados e preciosos, olha o refinar, de 3/3, 2 serão ceifados, vai sobrar 1/3, e esse 1/3, ele vai ser refinado como prata e como ouro.
Nós temos um químico aqui, não é? O evangelista Sandro, ele é um químico. E nós sabemos, amados, que quando vai acontecer o refinar do fogo no ouro, o que isso faz? Este ouro vai sendo tirado o quê? As impurezas, não é, precioso evangelista Sandro? As impurezas, quanto mais vai sendo refinado, essas impurezas vão saindo. Então aquele ouro que tinha alumínio, zinco, que tinha muitos outros elementos, não é? Vai sendo refinado. E quanto maior o quilate do ouro, menor as impurezas, mais puro aquele ouro é, mais refinado ele é. E o interessante, amada Bispa Cidinha, é que quando esse ouro vai sendo refinado, e aqui nós estamos vendo o refinar do ouro, aquela peça grande de ouro, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e fica uma pecinha pequenininha. Ali está o ouro altamente purificado. Diga, eu quero ser este povo. Amados e preciosos, Zacarias, capítulo 13, versículo 25, versículo 9, perdão. Ali nós estamos vendo, amados, colocarei essa terça parte no fogo. Então, de 3 partes, o remanescente é uma parte. E essa uma parte, ela ainda vai ser refinada no fogo. Então é o remanescente do remanescente. Agora, amados, vamos fazer uma reflexão todos juntos. Deus, que é santo, justo, verdadeiro, criou todas as coisas, deu o seu único filho para morrer por você. Esse Deus, para chamar um grupo de pessoas de seu povo, este povo precisa ser refinado, sim ou não? Ou ele vai escolher qualquer povo? Qualquer um tá bom. Ele fez de qualquer jeito na cruz? Ele fez o seu melhor, não fez? Então, para ele chamar alguém de meu povo, este povo tem que estar refinado. E o que é esse refinamento, amados? Olha as 3 etapas. Os 3/3 sobra 1. E este 1 é purificado, refinado. E amados e preciosos, quantos aqui já viram aquela visão do profeta do Senhor sobre os anéis de casamento? Aqueles anéis, o mais maravilhoso que é o quê? Eles são idênticos. O que é idêntico? Esse é o casamento entre o noivo, diga Jesus, e a noiva, que é a igreja. Estes anéis idênticos quer dizer o quê? Que a noiva vai estar no mesmo nível de purificação do noivo, diga aleluia. Este anel, ele é idêntico, porque o mesmo nível de separação das impurezas que aquele ouro tem que ter, é o mesmo do outro ouro. Um anel é o mesmo do outro anel. Então, amados, quando se trata da parábola das 10 virgens, e hoje o Espírito Santo está nos aprofundando dentro desta parábola, não é? Nós vemos que quando chegasse o momento, a Bíblia diz que 10 virgens apenas sairiam. Então elas saíram do todo da igreja, e elas foram avançando. Já é um remanescente. E quando chegasse o momento da chegada da meia-noite, dessas 10, apenas 5 teriam óleo reserva. Então diga, é o remanescente, do remanescente, do remanescente. E aí quando nós vamos para Zacarias, essa terceira parte ainda é refinada no fogo, para que as impurezas saiam e sobre o ouro altamente purificado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Amados e preciosos, a unção do Espírito Santo da última hora é uma preparação que vai fazer com que você acenda a sua candeia
e avance. E aonde está na Bíblia o refinar do fogo? Nós vamos para Malaquias, capítulos 3, dos versículos de 2 a 3. Porque ia chegar um momento, amados, que viria o fogo refinador. E diga, é o Espírito Santo de Deus. Quem porém poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e refinará o ouro e prata. Assim trarão o Senhor ofertas com justiça. Amados e preciosos, todos aqueles que abrirem o coração hoje para este fogo refinador, naquele grande dia, o próprio Deus vai falar: este aqui é o meu povo. Agora a pergunta que se sucede na minha vida e na sua: nós fizemos esse exercício, que quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, lembre-se quando você começou a ouvir esta palavra, do arrependimento e da santidade. Você abriu o seu coração, sim ou não? Para o refinar do Espírito Santo. Esse refinar tira o quê? As impurezas. Então quando você tira uma foto de hoje e de um ano atrás, você olha e fica chocado. Olha o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Como o Espírito Santo me purificou, aleluia. Mas a pergunta que se sucede agora, amada Bispa Cidinha, e todos os irmãos, é: eu ainda estou abrindo o meu coração para o refinar do fogo do Espírito Santo na minha vida? Será que eu parei de deixar o Espírito Santo me refinar, me triturar? Na sexta-feira nós tivemos um discipulado tremendo do nosso precioso pastor Neto, aonde ele falou sobre o evangelismo. Mas o interessante é que ele deu o testemunho dele. E no testemunho dele, foi o refinar do Espírito Santo que fez com que ele avançasse. Ele olhava para a vida dele e falava assim: eu não posso parar, porque se eu parar eu vou voltar a pecar, o pecado está me assombrando aqui, eu vou voltar à minha velha vida. Eu preciso avançar sem olhar para trás. Este avanço, ele abriu o coração dele e falou: Espírito Santo, me refine. Espírito Santo, tire as minhas impurezas. Espírito Santo, eu quero ser puro. Amados e preciosos, quando chegar aquele grande dia, Apocalipse 21, versículos de 1 a 2. Olha o que a Bíblia vai dizer, amados. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Lembre-se dos 2 anéis. E ouvi uma alta voz que vinha do trono, diz: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, dos quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles. E será o quê? O Deus deles. Zacarias 13, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: todos aqueles que forem passados por este fogo, colocarei uma terça parte no fogo, diga, purificação. E a refinarei como prata e purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhes direi: é o meu povo. E direi, e ela dirá: ó Senhor, o Senhor é o meu Deus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados e preciosos, a igreja e nós mesmos, muitas vezes estamos paralisados, parados, estamos como estátua, nestas correntes, e principalmente em muitas coisas que nós estamos carregando como impurezas.
A igreja precisa, eu e você, permitir se submeter ao Espírito Santo, para que o que nós estamos carregando de impureza seja purificado. O que pode ser isso? Essa impureza pode ser as mentiras que nós falamos, de forma pequena ou grande. Esta impureza pode ser o orgulho que nós carregamos dentro e fora da igreja, entre nossos familiares, esposo com esposa, esposa com esposo. Lembrando que a primeira célula, não é? As primeiras ovelhas é a nossa família. Temos que amar a nossa família. Esta impureza pode ser cobiça sexual, imoralidade sexual, que nós estamos carregando ainda dentro de nós mesmos. Esta impureza pode ser o amor ao dinheiro, que fala mais alto do que o amor para Deus. E quando você olha a sua vida, o que mais você pensa, o que mais você despende esforço, aquilo é você. Então é uma hora maravilhosa de falar, olha, será que eu estou me submetendo ao Espírito Santo refinador? A soberba, as contendas e os murmúrios, coisas que eu e você temos carregado, impurezas, e que no dia de hoje precisamos tomar uma decisão. Eu quero este fogo refinador do Espírito Santo. Amados, a igreja está cheia de fermento e não quer ser refinada. E fermento nós sabemos que é o pecado, não é? A igreja está inflada, carregando muitas coisas. Muitos de nós, ou todos nós que estamos aqui, eu me coloco como o primeiro que preciso me refinar, estamos carregando impurezas. E no dia de hoje, este fogo refinador do Espírito Santo precisa livrar eu e você. Amados, se você hoje tomar uma posição de se permitir se submeter ao fogo refinador do Espírito Santo, você vai se surpreender, diga surpreender, com o que esse fogo pode fazer com você. Se você olha para você e já vê que você avançou muito, imagine o que ele pode fazer ainda na sua vida. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados e preciosos, se submeter a este fogo refinador vai fazer com que eu e você, na nossa base diária, quer dizer, no dia a dia, nós vamos vendo a progressão, o progresso de nós liberarmos essas impurezas, desta limpeza. Amados, a unção da última hora, a unção que as virgens sábias tinham, era uma unção que quando ela fluía, esse Espírito Santo apontava para uma preparação, e isso acendia a lâmpada delas, e elas conseguiam avançar. A unção da última hora é você se perguntar, na minha base diária, as minhas ações, as minhas atitudes e os meus pensamentos estão focados na volta de Jesus? Eu penso nisso na minha base diária, no meu dia a dia. A Bispa Cidinha, quando ela prega, ela fala muito, né? Quando nós vamos viajar, a gente se prepara, né? Com a mala, escova de dente, ela fala dos itens pessoais, as roupas. Eu vejo qual é o costume daquele lugar, eu vejo como aquele lugar se porta, eu vejo a cultura daquele lugar. Amados, na nossa base diária, no dia a dia, as nossas atitudes estão situadas na volta de Jesus? Os nossos pensamentos estão rodeando a volta de Jesus? Está focado na volta de Jesus? Se estiver, isso quer dizer que esta unção da última hora está trabalhando em você, e você está se preparando. Quantos querem abrir o seu coração para o refinar do Espírito Santo? Amados, nós vamos focar aqui, e já finalizando a partir daqui, sobre o óleo da unção.
Nós já pregamos sobre este tema, não é, amada Bispa Cidinha? Sobre os componentes do óleo da unção do Antigo Testamento, não é, amado Pastor Neto, Pastor Fernando, Precioso e amado Arthur Soares? Só que hoje, nós vamos olhar para estes componentes com uma ótica do refinar e da preparação desta última hora. Então eu convido vocês a estarem em Êxodo capítulo 30, e abrirem a sua Bíblia, Êxodo 30, dos versículos de 22 a 33. E assim, nós já vamos caminhar para o final desta pregação. Isso mostrou para mim e para você, amados, que do todo da igreja da última hora, um remanescente, que são 10 virgens, elas iriam sair de algum lugar. Este lugar é do quê? Da mornidão da igreja. Lembre da igreja de Laodiceia, não é? Você não é rica, você não é fria, nem quente. Você é morna. Então a mornidão é o atual status. Essas 10 sairiam. E dessas 10, 5 teriam o óleo da preparação. E dessas 5, ia ter um refinar do Espírito Santo, do ouro e da prata, para ficar o remanescente do remanescente do remanescente. O Espírito Santo está convidando você a abrir o seu coração para o refinar, voltar, não é? Porque muitos de nós, quando conhecemos essa palavra, demos um passo e falamos, eu quero. Mas em um momento do tempo, as 10 adormeceram. No momento que elas adormecem, a gente tem que ir para a parábola do joio e do trigo. No momento que todos adormeceram, foi plantada a semente errada, que é o joio. Então no dia de hoje, amados, o Espírito Santo quer refinar o seu coração e voltar a tirar as impurezas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Êxodo capítulo 30, versículo 22. Aqui, amados, é o momento da profecia que Deus Pai deu para o nosso precioso Moisés. Ali, o Senhor Deus está dando ordenanças de como fazer o óleo da unção, que seria utilizado pelo sumo sacerdote. Esse direcionamento aponta para a profecia da vinda do Espírito Santo refinador, do fogo refinador do Espírito Santo. Vamos ver isso juntos? Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra líquida, metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 hin de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado da unção. Olha, esse direcionamento era a profecia da vinda do Espírito Santo. Uma mistura de essências, a obra de perfumista, e será o óleo sagrado da unção. Versículo 26. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia com suas bases. Você os consagrará, e serão santíssimos, e tudo que tocar neles se tornará santo. Unja Arão e os seus filhos, e consagre-os, para que sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção, de geração em geração. Amados, vamos ver o 32. Não derramem, 32. Não derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É o óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer o óleo como este e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado no meio do seu povo. Amados,
Aqui era uma profecia da vinda do Espírito Santo como fogo refinador na minha vida e na sua vida. Ali está falando a obra do perfumista, não é? Quer dizer que este refinar tem que ser com excelência, com perfeição. Deus sabe o que você precisa ser refinado para entrar no reino dos céus. Você não sabe, mas Deus sabe. Você acha que sabe o que é melhor para a sua vida, mas é Deus que é o perfumista, o Criador, que sabe o refinar que tem que acontecer na sua vida. Diga, eu quero ser refinado. Agora, amados, existe uma característica específica em todos esses componentes do óleo da unção. Sabe qual que é a característica? Todos estes componentes, amados, mostra o esmagar do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O refinar. Olha, se nós olharmos aqui, nós temos a mirra. Para sair aquele perfume da mirra, você tinha que pegar aquela árvore e triturar ela. Tem a canela, que para dar a fragrância da canela, tinha que ser esmagada. A cana tinha que ser esmagada. A cássia tinha que ser triturada. E o azeite tinha que ser o quê? Esmagado para sair o seu óleo. Amados, o Espírito Santo, quando você abrir o seu coração para essa unção, ele vai capacitar você. O favor do Espírito Santo na sua vida vai fazer com que você seja refinado e preparado. Diga, eu quero. E aí, amados, se nós olharmos a mirra, por exemplo, a mirra, ela limpa o que? As feridas do pecado. Então, quando o Espírito Santo começar a trabalhar dentro de você nesse refinar, ele vai limpar as feridas do pecado. Quantos aqui já se livraram de muitos pecados depois que abriram seu coração para o Espírito Santo? Vamos abrir mais um pouco, amados, até aquele grande dia? A mirra é a parte da unção do Espírito Santo que vai limpar você dos seus antigos pecados. Amados e preciosos, quando nós olharmos para todos esses itens, a canela, por exemplo, a cana, ela exala o quê? Uma fragrância. Esta fragrância é a mesma que tem que ser exalada na sua vida para as narinas de Deus. Tudo isso mostra o esmagar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sim ou não? Ninguém vai ao Pai senão por Ele, sim ou não? Vamos ver como Ele foi para o Pai? Isaías 53, dos versículos 5, somente o 5 e depois vamos ler somente o 10. E eu já vou pedir para os adoradores do Deus vivo já virem aqui à frente, para nós finalizarmos. Olha o esmagar do Espírito Santo, amados. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos. Este Espírito Santo é tremendo, essa ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Isaías capítulo 53, agora o versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha o feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Quantos querem fazer o caminho de Jesus para chegar nos céus? Este caminho aponta para um refinar do Espírito Santo. E este refinar vai purificar diga eu, das minhas impurezas. Aleluia!
Glória a Deus. Podem vir à frente os nossos amados adoradores, se já começaram uma adoração, por favor. Amados, o primeiro passo do Espírito Santo na sua vida é esmagar o seu orgulho e a sua soberba. O primeiro passo é você deixar que a unção do Espírito Santo trabalhe no seu coração. E esta impureza que é chamada orgulho vai sendo refinado e você vai abrindo cada vez o seu coração para mais trabalhar. E a Bíblia diz: a humildade precede a honra. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Podem se levantar, fechar os seus olhos. Neste momento, coloque-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Peça para Ele lhe ajudar a você enxergar dentro do seu coração se você está se submetendo ao fogo refinador do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo de Deus trazer para você o discernimento. Se você está deixando Ele atuar em todas as áreas da sua vida, ou apenas em algumas áreas. Nesse momento, peça para o Espírito Santo lhe encorajar e trazer a luz do que Ele já trabalhou na sua vida. Com certeza, o Espírito Santo vai fazer você ficar chocado com o quanto Ele te refinou. E peça para Ele agora: Deus Espírito Santo, continue a refinar a minha vida, continue a me livrar das impurezas, continue a me esmagar, para que na minha vida exale uma fragrância. Repita comigo: meu Senhor e meu Deus, hoje eu ouvi a Tua palavra de exortação à perseverança. E eu, Senhor, entendi que eu preciso ser mais refinado, mais purificado pelo Teu fogo refinador. Eis-me aqui, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de toda a mornidão. Eu me arrependo, Senhor, de ter fechado o meu coração para o Seu refinar. Por isso, Senhor, me arrependo do meu orgulho e da minha soberba. E eu lhe peço, Senhor, volte a refinar a minha vida. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Tu sabes, ó grande Deus de Israel. Por isso, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e o meu único Salvador, o meu refinador, aquele que vai me purificar. E no dia de hoje, eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Espírito
manifestação. Mateus capítulo 7, dos versículos de 7 a 11. Para você que entrou aqui hoje, recebeu esta palavra, e o Espírito Santo te convenceu que você precisa se submeter ao refinar dele na sua vida. Você que recebeu Jesus, e agora, se você quer mais do Espírito Santo, se você olhou para si, e o Espírito Santo trouxe para você o que ele já fez, e ele te encorajou dizendo: eu posso fazer muito mais ainda. Para você que decidiu: eu quero dar esse passo, eu quero que ele me refine mais. Naquele grande dia, eu quero ser o remanescente do remanescente do remanescente, aquele que Deus vai olhar e vai falar: este é o meu filho, é o meu povo, este é o povo pelo qual meu filho morreu, este é o povo pelo qual eu enviei o Espírito Santo, este é o povo pelo qual, desde a criação da humanidade, eu estava esperando. Para você que tomou uma decisão no seu coração: eu quero ser esse povo. A Bíblia te encoraja a você ter esse versículo gravado e ler comigo dentro do seu coração. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual de vocês, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar uma serpente, uma cobra? Ou se lhes pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabes dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. A manifestação do seu poder é muito grande. A manifestação da sua
Aleluia. O Espírito Santo, Ele quem ministra, Ele quem ensina, Ele quem conduz. O Espírito Santo, Ele quem opera, Ele quem batiza, Ele quem nos leva. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Pai, que abençoe, Senhor, a todos que estão aqui presentes, Pai, e os seus familiares, a todos que estão ouvindo essa mensagem na internet, Senhor, para que eu e os meus irmãos, Senhor, possamos avançar, Senhor, nos submetendo de verdade, Pai, ao Teu fogo refinador do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Senhor, nós estejamos atentos aos tempos, Pai, e estejamos amando, Senhor, o refinar do Espírito Santo em nossas vidas. Que eu e os meus irmãos, Senhor, desejemos mais do que a sede da água, Pai, de ser refinado pelo Teu fogo, que vai fazer com que eu e ele, Senhor, sejamos parecidos com Jesus Cristo, Pai, o Teu Filho amado. Que este anel, Senhor, de casamento, Pai, que mostra que o mesmo refinar de um lado tem que ser o mesmo refinar do outro, possa ser estabelecido em nossas vidas. E que hoje, Senhor, a partir deste dia, Pai, nós possamos, Senhor, honrar o sacrifício de Jesus, deixando a obra do Espírito Santo ser manifestas em nossas vidas. Abençoe a todos, Senhor, e seus familiares, Pai, na área da saúde, para quem precisa de saúde, ó Pai. Abençoe a todos e seus familiares na área da família, para que elas possam ter perdão, reconciliação, Senhor, amor e paz. Abençoe a todos, Senhor, e seus familiares na área, Senhor, da provisão, para que todos possam honrar os seus compromissos, Pai, mas que esta provisão não venha com o engano das riquezas, Senhor. E abençoe a todos e os seus familiares na área espiritual, para que o refinar do Espírito Santo, Senhor, seja acontecendo na base diária, Senhor, nas nossas vidas, e que naquele grande dia possamos ser chamados pelo nome, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhes dê a sua paz, a paz que excede o entendimento. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Todos aqui estão sendo enviados pelo Espírito Santo para exalarem uma fragrância que vai mostrar que o refinar do Espírito Santo é real nas tuas e nas nossas vidas. E que o poder do Espírito Santo esteja contigo. Ide em paz, o meu irmão, e que o Senhor vos acompanhe. Amém e amém, Jesus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus.